Boa tarde a todas e todos. Dizer que é uma honra enorme participar desse mosaico incrível, como bem disse o Conde. Queria dizer ao professor Celso Capilongo, dizer à professora Ana Elisa Bechara, que esta carta, replicando a Carta de 77, a mim diz muito. O Luiz Eduardo Greenhalgh falou da sua luta e da importância daquela carta na restauração democrática, quando foi lida no Largo do São Francisco, em 77, inclusive fez alusão ao nosso querido e eterno Sigmaringa Seixas, né, o nosso patrono do Prerrogativa, e eu sou exatamente da geração que foi diretamente beneficiado pela leitura daquela carta de 77. Meus pais tinham saído da prisão e eram clandestinos políticos no Rio de Janeiro. Se não fosse aquela carta, se não fosse toda uma movimentação que se aprofundou a partir de então, todo o engajamento, todo o fortalecimento que aquela carta produziu em todo o Brasil, nós não teríamos tido talvez a lei de anistia, não haveria precipitação de todo aquele movimento de direta já, de retomada do processo democrático do Brasil. Então, o professor Celso Capilongo e a professora Ana Elisa saibam que, de fato, vocês estão fazendo história. O que talvez o Luiz Eduardo Greenhalgh não saiba, minha querida Raquel Elita, é que essa carta já será replicada em todo o Brasil. Como disse muito bem o Lênin Streck, se lá no Sul haverá também os seus eventos, quero dizer que aqui no Ceará nós também estamos preparando um grande momento para a leitura da carta. Não só a leitura da carta, mas também um acompanhamento de atos, de manifestações artísticas, de manifestações políticas, e um ato absolutamente amplo, democrático, um ato suprapartidário, um ato, de fato, em defesa do Estado Democrático de Direito e da democracia, que é aquela centelha que nos resta para ter esperança de que esse país volte novamente a ser grande, e que seja um país que volte novamente a olhar para os excluídos, que volte novamente a olhar para os seus, que volte novamente a ser um Estado social. Se não for a democracia, isso não acontecerá. Se não fosse a democracia, nós não estaríamos aqui. Então, os idealizadores da carta estão de muito de parabéns, e eu queria dizer da minha honra de participar do Grupo Prerrogativas, que está à frente também dessa mobilização com 342 Artes desde o princípio, e de São Paulo para o resto do Brasil, mas que hoje toma à frente de um movimento que também tampouco pertence mais só ao Largo do São Francisco ou ao Prerrogativas. É um evento que, de fato, envolve muitas outras associações, muitas outras entidades de representação da sociedade civil. No nosso grupo do Prerrogativas, Raquel, eu devo estar participando de uns 3 ou 4 GTs ao mesmo tempo, cada um maior do que o outro. Há muitas companheiras e muitos companheiros da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, há colegas da Associação Brasileira de Imprensa, há professores de todos os centros, há intelectuais, há artistas, estudantes, enfim, trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público que hoje estão abraçados, que no dia 11 de agosto, nesse dia tão memorável para a nossa categoria em específico, irão às ruas para dizer que retrocesso jamais. É daqui para frente que a gente vai construir o nosso país. Então, eu queria mandar um beijo a todos, me despedir e, desde já, também mandar um abraço muito apertado para o meu querido amigo e nosso líder, Marco Aurélio, que vem, não sei de que maneira consegue, com tanto vigor e com tanta dedicação e coragem, sobretudo coragem e valentia, reunir esse engajamento tão forte e tão necessário como nunca foi na história do Brasil. Então, um abraço grande e vou dar vez, evidentemente, aos próximos, que eu sei que o mosaico está grande, né, Conde? Mas poderia ter muito maior, porque tem mais gente na fila para falar.